E aí, beleza? Eu sou o Eric Wendel e o vídeo de hoje é uma super dica para você descobrir se tem algum vazamento de memória em suas aplicações Node.js. Eu vou te mostrar primeiro como simular um vazamento de memória ou memory leak e então adicionar uma ferramenta para monitorar a memória do seu computador indo pro espaço, maluco. Bora ver então? Eu venho trabalhando como especialista em performance de aplicações Node.js há algum tempo, e algumas dúvidas, por mais simples que pareçam, são realmente curiosas e eu não sabia como responder. Por exemplo, se o Node.js é C++ por debaixo dos panos, um problema de memória deve ser resolvido pelo C++ ou pelo JavaScript? Nessa aula eu vou trazer uma dica rápida, mais poderosa, sobre como você pode analisar suas aplicações usando uma ferramenta simples e open source. Mas eu já te adianto que lá no meu treinamento de JS Expert eu mostro outras ferramentas tão poderosas quanto, mas essa aqui eu direcionei mais como um primeiro passo para analisar uma aplicação existente em um experimento muito bacana. Memory leaks ou vazamentos de memória são termos usados para identificar programas que têm dificuldade em descartar memória, causando impactos de performance e podem até derrubar uma aplicação. Então o problema é que a memória ficou presa, né, mano? Eu não sei você, mas eu não entendi direito o motivo de ser vazamento de memória. Trazendo para o nosso contexto, imagina a sua aplicação bonitona. Ela tá rodando há semanas normalmente, você espera um tráfego considerável durante a semana da Black Friday. Com 5 usuários simultâneos, a sua aplicação Node.js gasta em média 60 MB e você tem aí um servidor limitado a 1 GB de memória. Semanas antes do grande evento, você decide rodar um teste de carga para entender o que pode acontecer quando vários usuários estiverem acessando a sua plataforma ao mesmo tempo. E olha só, algo estranho está acontecendo. À medida que usuários acessam sua aplicação, a quantidade de memória em uso só aumenta exponencialmente, mano. E mesmo que não há qualquer cliente conectado, essa memória reservada nunca é liberada. Você colocou 100 usuários simultâneos e seu 1 GB de memória acabou igual água, mano. Agora qualquer cliente novo tá tomando timeout por conta do servidor não ter mais espaço disponível para novos clientes. E aí, o que pode ser? Por onde começar? Ou por onde olhar, mano? O que você faria? E na moral, rapidinho, né, mano? Mais de 40% de vocês que estão acompanhando os vídeos aqui do canal ainda não estão inscritos, mano. E vocês podem estar perdendo muito do conteúdo gratuito que eu venho publicando aqui. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Nós temos semanas de imersão em JavaScript avançado que acontecem somente pra galera que acompanha aqui o canal. E eu ainda notifico sobre todo o conteúdo novo que eu venho publicando lá no nosso canal do Telegram. Se você faz parte dessa galera que ainda não se inscreveu, mano, não perde tempo, mano. Já se inscreve porque tem muito conteúdo esse ano pra chegar ainda. E todos esses links que eu te contei, todos os links das minhas redes sociais e o código-fonte dessa aula também já estão aqui na descrição para você acessar depois do vídeo, beleza? Então bora lá! Apesar do cenário caótico, encontrar a causa de um problema desses não é lá um desafio tão especial. O mais difícil é você saber como resolver rápido, como comparar as formas diferentes de resolver o mesmo problema e por aí vai. O que hoje você vai aprender será como simular um memory leak e uma introdução sobre uma ferramenta de monitoramento bem útil para testar o seu projeto localmente. Eu criei um experimento bem legal, onde nós vamos criar uma aplicação que tem um problema de memory leak, nós vamos rodar um teste de carga e vem um dashboard bonitão sobre um consumo de recursos como memória e CPU. E o da hora dessa aula é que com esses aprendizados você vai poder encontrar pontos de falha que muito provavelmente ninguém da sua empresa sabia que existia. Então essa pode ser a sua chance de se destacar como dev por aí. Então bora lá? Então chega de falar e bora pra demo. Bom, tô no meu bom e velho Visual Studio Code aqui. E eu vou criar o nosso primeiro exemplo. Então eu vou chamar ele de 01 example heap, certo? Pra gente estourar a memória heap do JavaScript. Beleza, então vamos lá, vamos criar o nosso index.js. E esse aqui é um exemplo clássico, né? Se você nunca viu por aí, é bem bacana a gente testar. Que é quando a gente fica alocando memória aí para uma lista e a gente nunca limpa ela e o programa nunca para, até que o Node fala, mano, eu não tenho mais memória disponível e ele simplesmente crasha. Então, é bem simples esse exemplo. Eu vou primeiro criar uma lista aqui, certo? E eu vou fazer um loop infinito, mano. Eu vou fazer um while true, certo? E aí ele vai ficar dando push nesse item com a lista dele, mano. Então imagina, ele vai basicamente ficar alocando os mesmos itens aqui toda vez, né, cara? Então a gente vai ter milhares de listas vazias, mas internamente isso aí vai ter um problemão. Então o que a gente vai fazer? Se a gente rodar esse código aí, a gente pode reparar aí que o Node, vamos ver como ele vai se comportar, né? Ele demora um pouquinho, porque ele tem aí uma quantidade limite aí reservada para o seu programa.
Mas estourou tudo, né, cara? Pra você não precisar esperar todo esse tempo, né, cara? Já pode ver que é um erro no V8, né, cara? Dentro do motor do JavaScript falou, cara, ferrou, mano, acabou com a memória. O que a gente pode fazer aqui, mano? A gente pode colocar aqui, ó, o node, max, old, space, size, e eu vou colocar aqui, sei lá, 64. E colocar no index.js, que aí a gente vê, a gente limita aí a quantidade de memória que ele pode usar e a gente vai ver esse erro muito mais rápido, beleza? Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Esse aqui é simplão, até então é só pra gente ver que, cara, ó, deu problema de memória. O Node tentou alocar demais e por razões de segurança, ele falou, olha, mano, acabou a memória aí da V8 e vamos embora, não vai executar mais. Beleza, esse é o primeiro exemplo. Esse provavelmente você pode ver aí se tiver um código muito, muito ruim, né, cara? Mas eu quero mostrar um que não é tão comum da gente ver, né? Então eu vou colocar aqui um Memory Leak Events. Então, é até engraçado, né, cara? Como que a gente testa o Memory Leak, né? Como que a gente simula o Memory Leak? Então, para fazer isso, eu fui lá trocar ideia com a Ena, né, que já veio aqui no canal, que trabalha aí no Node.js aí quase todo o tempo. Então, eu vou inicializar o nosso pacote aí, né, dentro da nossa pastinha. Vou inicializar o nosso projeto Node.js. E eu vou colocar também o index.js aqui. Então, como eu falei, né? Vazamento de memória é um termo até para mim contraditório. Por quê? Porque significa que a memória ela não conseguiu ser liberada, né? Então seria memória presa, né? Não nenhum vazamento de memória. Mas tudo bem. Vamos simular então como essa memória pode ficar presa. Então, vou simular basicamente no exemplo aí de Web API, né? Então vamos lá. Antes de tudo, eu vou só definir aqui como nosso type module, né? Pra gente usar os ECMAScript modules. Sempre legal a gente usar o que tiver mais novo do Node.js aí. E eu vou fazer o seguinte, vou dar um import lá do HTTP. Vou pegar o create server, né? Isso aqui também a gente faz bastante aqui no canal. E eu vou criar basicamente aqui uma função chamada handler, certo? Que é o que a gente vem fazendo bastante aqui também. Então eu vou colocar o create server, ele vai receber o handler, e ele vai dar um listen. E vou passar a porta 3000, né? E vou dar um console.log server is running at 3000, beleza? E aí, por padrão, a gente recebe o request, o response, certo? E depois a gente só pode dar um response.end, vou dar, sei lá, um ok. Beleza? Bom, só isso aqui já é suficiente pra gente inicializar o nosso projeto no Node.js, né? Então, se eu abrir aqui do nosso ladinho, eu posso já rodar um curl e verificar aí que ele vai conseguir trazer aí o ok pra gente. Vamos ver. Então, ó, trouxe o ok, a API tá no esquema. Então, beleza. Vou fazer o seguinte, cara. Um erro comum aí a gente, basicamente, ficar ouvindo por eventos e não limpar esses eventos da memória. Então, vamos lá importar o módulo events, né? Do nosso módulo events do Node.js. Só que é bem parecido lá no front-end também, né, cara? Por mais que a gente não tenha esse módulo, mas o conceito é bem comum da gente ver. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um, sei lá, um myEvent, certo? Vai ser o new events. Beleza. Então, olha que bacana. Eu vou falar o seguinte, cara. Eu vou falar que a cada request aqui, eu vou ter um myEvent.on, certo? Então, toda vez que tiver um data, eu vou, sei lá, chamar um data. E aí a gente cria essa função aqui. Function onData, certo? Então, toda vez que tiver um request, eu vou agendar esse evento para ser executado. E em seguida, eu já vou mandar um event.emit, certo? Então, vou dar um emit data e, sei lá, vou passar um date.now. Perfeito? Então tá, mano. Então, o que isso quer dizer pra gente, né? Isso quer dizer o seguinte. A nossa aplicação, a cada request que ele tiver, vai colocar alguém para ficar ouvindo esse evento e já disparar contra ele. Ou seja, ele vai ficar ouvindo vários eventos aí, porque esse cara nunca é limpo na memória. Mas vamos ver como é que isso vai funcionar. Beleza, daqui a pouco a gente piora esse código aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos só adicionar mais de repente, uma função que demora um pouquinho, né? Vou pegar um getBytes pra gente gerar aí um número criptográfico, né? Acho que aí é bem bacana pra gente ver realmente o Node se comportando, né? Então lá do crypto, que já é interno do Node.js, eu vou pegar um random bytes e vou gerar um byte gigantão aí pra gente. Então vai ser, sei lá, um 10.000 aí. Então vou colocar aqui, vou colocar o nosso random bytes aí pra rodar e vou deixar assim. Vamos ver o que vai acontecer, certo? Se a gente
só rodar o nosso projeto, a gente pode ver que não vai acontecer nada de diferente. Olha que bacana, ó. Tá lá, tá rodando normalmente. Por isso que muita gente cai em memory leak e não sabe, mas olha que bacana. Dependendo da quantidade de vezes que você rodou o seu projeto, você já pode ver ali que a gente tem algumas falhas, né, cara? Já tá aparecendo, o próprio Node.js tá falando, ó, cara, possivelmente você tem aí um memory leak, porque você tem vários listeners aí para um mesmo evento. Mas tudo bem, vamos fingir que a gente não viu o Node aí aparecendo essa informação. Como é que a gente testa, né, cara? Bom, para testar, a gente vai instalar um pacote chamado Cleanman, né, mano? Um Cleanman é um pacote bem bacana para a gente monitorar aí localmente. É claro que existem outros pacotes bastante relevantes que eu já falei aqui no vídeo sobre como é a vida de um consultor de performance de aplicações, mas esse aqui é bem bacana porque a gente consegue visualizar, né, como que a nossa memória vai realmente para o espaço, dependendo do que a gente faz. Então tá, para a gente trabalhar com o Cleanman, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa configurar primeiro alguns IDs, né, cara? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro definir uma variável de ambiente aqui, chamada Cleanman, e vou colocar, sei lá, 8999, beleza? E eu vou falar o seguinte, quando ele for rodar o nosso node lá, nosso node/index, eu vou dar um require, certo? Então, -r, e vou pegar esse Cleanman. Ou seja, ele vai chamar o nosso pacote antes de executar e já injetar no nosso pacote JavaScript. Então, com isso, eu tenho um ID para o Cleanman. Lembrando que no Windows tem que colocar a palavra set aqui, né? É um pouquinho diferente no Windows, mas é importante você rodar sempre esses exemplos aí em terminais que funcionam com Linux, né? Seja o Git Bash ou o Tmux e por aí vai. Então, de um lado, eu tenho a nossa aplicação que está linkando com o Cleanman, certo? E aí, do outro, eu quero o dashboard. Então, o dashboard eu vou chamar de Cleanman. E eu vou falar o seguinte, que ele vai rodar o npx, né? Para ele sempre olhar nosso node módulos. E eu vou rodar o Cleanman naquele mesmo ID, certo? Então, é 8999 ali, exatamente o mesmo, beleza? Então, vamos ver como é que isso vai se comportar? Vou salvar aqui. Então, não tem nada rodando. Primeiro de tudo, eu vou rodar o nosso npm start, certo? Para ele inicializar a nossa aplicação. Depois, né? Vou só entrar na nossa pastinha aqui, que vai ser no nosso 2, né? E eu vou rodar o nosso... Vou só fechar aqui, vou deixar bem curtinho para o dashboard ficar um pouquinho mais bonito. Então, eu vou rodar o npm run Cleanman. Então, até aí não tem segredo, né, cara? Ele mostra aqui algumas informações bem relevantes pra gente, né? De quanto que ele alocou de memória, quanto ele está usando de memória. E tem o RSS também, que tem a ver com os recursos, né? Então, olha que bacana, ó. O vermelho já tá lá no topo, mas a gente não tá rodando nada. Então, isso aqui é o comportamento padrão aí do Node.js, que é usar aí pelo menos 50 megabytes aí de memória, beleza? Então, vou deixar esse cara aqui do lado. Vou entrar no 02 lá e vou dar um curl de novo, né? Só pra gente ver como é que essa memória se muda alguma coisa, né? Então, ó, vou rodar várias vezes aí e vamos ver, né? Assim é ruim de ver, né, cara? Você não vai ficar fazendo isso no dia a dia. Mas a gente já pode ver que aumentou um pouquinho, né? Mas o ideal seria a gente rodar um teste de carga, né? Oh, aí sim. Então, vou parar tudo e vamos instalar um pacotezão aí pra gente rodar o teste de carga, né, cara? Então, vai ser o AutoCannon. O AutoCannon é uma ferramenta aí feita em Node.js para a gente basicamente rodar testes de carga, né? Então é bem bacana, que eu costumo dizer que ele quebra paradigmas, né? A gente vê bastante aí o Node.js sendo usado para coisas pesadas de fato, né? Então agora eu vou adicionar aqui um cara, pode ser nesse teste mesmo, né? O que a gente vai fazer? No teste eu vou fazer algo parecido. Eu vou rodar um npx com AutoCannon. E aí a gente vai passar quantos usuários concorrentes. Então eu vou passar o "-c" e vou falar que eu quero 100 usuários concorrentes, certo? E aí eu vou falar o seguinte, eu vou falar que eu quero a duração por 30 segundos, e aí a gente tem um fator pipeline, né, que ele faz rodar mais rápido com 10 usuários. E aí a gente fala qual que é o endpoint, né? Então eu vou passar aqui que é o HTTP localhost 3000, certo? Sem segredo, mano, é só isso que a gente precisa. Ah, só uma coisa, né? Você viu que eu instalei com o "-d", né? O "-d", ele acabou indo como verbose, né? Ele ficou imprimindo os logs, mas o que eu tinha significado era o "-d" com maiúsculo, né? Pra ele vir como dev dependencies. Então ele só entrou como dependency, não vai dar problema, mas o ideal seria ter rodado com o "-d" maiúsculo, beleza? Mas até aí não tem segredo. Então tá, mano. O que a gente precisa fazer? De um lado, a gente roda o start, certo? Então inicializa a aplicação normalmente. Do outro lado, a gente sobe o nosso Cleanman, certo? Para ele já entrar monitorando.
E do outro, a gente vai rodar o NPM teste, né? O NPM-T, que é para ele basicamente arrebentar aí no teste de carga. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, vou rodar e vamos ver. Opa, acho que faltou salvar. Vou salvar aqui e vou mandar rodar. Vamos ver lá. Então, ó, estamos em 48 megas aqui, né? Já subiu para 55. O Node já gritou aqui do lado. Aparentemente não teve tanto problema, né? Tá subindo aqui, ó, mas o gráfico aparentemente não subiu tanto. Por quê? Porque internamente, mano, o nosso gráfico aqui ficou até irresponsível, né? Ele travou o nosso gráfico porque o Node.js aí tá recebendo muita informação. Então, acho que se eu for parar a aplicação aqui, ó, tá até com dificuldade de parar porque tem muito evento aí ao mesmo tempo. Beleza? Então, isso é algo que trava a aplicação. Mas vamos ver como que a gente pode fazer aquele gráfico subir mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse OnData daqui, certo? Só pra gente não travar ali, não deixar a aplicação irresponsível, né? O event loop não travar nessa etapa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um set interval. Olha a doideira, mano. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma função nomeada aqui, só pra gente ver quando ela der problema, ele vai printar esse nome aqui também, beleza? E aí a gente vai fazer aquele mesmo exemplo que a gente fez aqui no nosso exemplo 1. Então, olha que bacana. Primeiro de tudo, eu vou colocar o const items, certo? Então, toda vez que tiver um OnData, ele vai alocar um array novo. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um items.push. E aí, a gente pode pegar aqui, sei lá, a message, né? Que é a message que o nosso emit tá enviando aqui, né? Então, a gente pode colocar o nosso message aqui e falar que ele vai rodar, sei lá, de 200 milissegundos, só para não travar de uma vez. Beleza? Então é o seguinte, cada vez que alguém bater um novo request, a gente vai emitir um evento passando o date.now, que vai acionar o nosso data, vai tentar rodar aí o random bytes, né? Então é uma tarefa bem pesada no Node.js, e em seguida vai rodar aí o nosso set interval. Esse set interval aqui vai fazer a nossa memória ir para o espaço. Por quê? Porque a gente está adicionando aí a memória, alocando aí eternamente essas funções. Se a gente até comentar esse cara aqui, você pode ver que não vai fazer tanta diferença, né? O que vai lascar tudo é o nosso intervalo. Então, salvei. Lá já parou o nosso sistema. Vou fazer de novo o start de um lado, clean do outro e o teste de carga do outro. Beleza? Vou só deixar o nosso dashboard aparecer bonitão e agora eu vou mandar arrebentar. Então, vamos ver como que essa memória vai se comportar agora. Então, olha que bacana, né, mano? Ó, já tá sendo exponencial, mano. Tá lá, ó, 100 megabytes já. Vamos ver se minha máquina vai aguentar, né? Vamos ver até onde vai. E, ó, e vai subindo, mano. 200 mega quase. E vai indo embora. E repara, ó, do nosso lado do Node.js, o Node não avisou nada que tinha um memory leak, né? Então, ó, que bacana. Já estamos alcançando quase 200 megas aí de memória alocada para essa aplicação. Acabou a memória, certo? Acabou a requisição aqui. A gente conseguiu fazer 67 mil requisições aí, então ele conseguiu rodar normal. Só que repara, mano, não para de subir, certo? Por que ele não para de subir? Porque o set interval ele vai ficar rodando lá, ninguém mandou ele parar, então ele vai continuar subindo até que o Node entenda que ele tem que sair da memória e vai diminuindo aí, beleza? Mas olha que bacana, ele vai continuar, mano. Já tem 274 mega, mano, e vai pro espaço, vai usar o quanto você tiver de memória aí. Bom, mano, você viu como que é importante monitorar suas aplicações de JavaScript, né? É claro que essa ferramenta aqui que eu te mostrei, ela funciona mais para analisar o que está acontecendo na aplicação. E existem outras ferramentas que eu já falei aqui no canal, em outro vídeo meu, contando sobre como que é a rotina de um consultor de performance de aplicações. Eu vou deixar aqui até no card para você dar uma olhada depois. Ah, mano, e já sabe, né? Se você chegou até aqui e não deixou o seu like no vídeo, mano, pô, já deixa o like aí pra não esquecer. Ah, e aqui no canal, como eu falei, acontecem as Semanas JS Expert, onde eu ensino a criar um projeto de ponto a ponto. A gente já fez o clone da Netflix, do Google Drive, do Clubhouse e vários outros. E eu tô preparando as próximas Semanas JS Expert, então se inscreva aqui na lista de espera pra não ficar de fora, beleza? E claro, né, eu vou deixar o link aqui do meu treinamento de aplicações serverless aqui na descrição pra você dar uma olhada depois. É um treinamento que tem mais de 1000 alunos e foca em te ensinar de forma prática o que são e como você pode tirar o melhor proveito de aplicações serverless. Dá uma olhada lá no site, eu deixei a grade, os projetos e tudo o que você precisa saber sobre o curso lá na descrição. Performance de aplicações é uma área extremamente interessante e eu vejo que tem crescido mundialmente. Mas até agora, poucos profissionais realmente conhecem da área e eu acho que isso é uma excelente oportunidade para quem quer aumentar os seus ganhos e partir para novos desafios. Então, mano, dê uma boa olhada nesse vídeo sobre como é trabalhar nessa área, que eu tenho certeza que pode abrir sua mente para um mundo novo de possibilidades. Ufa! Espero que tenha gostado de conhecer a fundo essa experiência. Comenta aqui embaixo sobre o que você quer ver nos próximos vídeos e claro, né, mano,
manda esse vídeo pra todo mundo aí na sua empresa, nos seus grupos de estudos, que eu tenho certeza que isso pode inspirá-los também. Espero que esse conteúdo tenha superado suas expectativas. Inscreva-se no canal e ative as notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo novo. E eu sou o Eric Wendel e até o próximo vídeo.